E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria e que estamos retornando aqui para darmos prosseguimento ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium missionário da caridade, da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo do capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, no programa passado nós conversávamos sobre o que a mãe de Lísias conversa com André Luiz sobre a questão do sexo, mostrando para ele que o sexo não é a coisa principal da vida de ninguém. Não é o sexo no sentido de que o André Luiz pensou, porque ela leu o pensamento dele. E para ele, o sexo é só a relação íntima entre dois encarnados. E ela vai começar a explicar para ele, e começou já a explicar, que não é assim, que dependendo da espiritualização, da evolução espiritual do ser humano, ele já consegue entender que o sexo, né, a nível de relacionamento íntimo entre parceiros, é uma das fases do amor, é uma das vamos dizer assim, é uma das etapas, não, é uma das nuances do amor. Existem outras formas de você usar essa energia que ela também explicou para ele, que é divina. Aí nós comentávamos que a saudade é a fome do magnetismo de alguém. Os espíritos dizem isso. Então, porque nós nos alimentamos uns aos outros. E que nós devemos ter cuidado com que tipo de alimento a gente está alimentando o outro e porque o que a gente dá, a gente recebe. Então, no programa passado eu comentei que o próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele traz o relato de um médium que encarnou para fazer uma tarefa aqui na Terra com a mediunidade com Jesus, que é diferente da mediunidade, não é? Simplesmente exercida de qualquer maneira, mas ele tinha um comprometimento da mediunidade com Jesus e ele faliu, porque ele não soube, não é, se abster do magnetismo da esposa. Tá quem quiser ler o capítulo, é o 9º, capítulo 9, não é? Escutando elucidações, isso, não é? Isso. Então eu vou ler para vocês o relato desse espírito. E é o que o André Luiz estava escutando também. Reconheço que fali, disse um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores. Explico-me. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificou-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas, mas era a prova dele. Ao que parece, a prova dele, ele era continuar a tarefa com um pouco de solidão. Para ele era necessário isso e, infelizmente, ele não conseguiu passar pela prova. Vamos ver. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Então, a esposa dele era Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação,
nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Muito interessante, né? Uma coisa que com certeza eu vou pedir para, quando desencarnar, ir para o curso de resignação e conformação, lá no mundo espiritual. Tem que fazer uma pré-matrícula, que está lotado. Eu já estou pedindo desde hoje. Porque aí começam os nossos problemas, quando a gente não se conforma com a vontade de Deus na nossa vida. Aí começa todo o problema. Então, desencarnando, eu vou falar, Senhor, me coloca aí. O Marcos já quer que eu faça uma pré-matrícula. É melhor agora a gente fazer a pré-matrícula, fazer uma reserva, lotado. Né? Como ele disse aqui, ele esqueceu que o bom servo precisa aprender a ciência da conformação e da resignação. Quando me senti, aí ele volta a contar, quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Então vamos fazer um parêntese aqui. É sempre errado buscar novas companhias? Não. O caso dele era, mas nem todos acontece isso. O próprio doutor Bezerra de Menezes, quando ficou viúvo com filhos, ele casou com a cunhada. Mas no caso dele, e como é que a gente vai saber o que é para fazer, o que não é para fazer? O que não é para fazer, vão chegar os obstáculos naturais. Mas muitas das vezes a gente não quer enxergar os obstáculos que chegam. Porque o que é para ser nosso, como dizem, vem no colo. A gente não precisa nem ir buscar. A coisa parece que chega, cai em cima. Mas quando a gente vai em busca e não quer enxergar o que está buscando, não está querendo fazer nenhum tipo de análise, a gente pode se dar mal, que é o caso do nosso amigo aqui. E aí ele continua. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais que nunca me supusera capaz. Então, provavelmente, né, ele, ao que parece, ele não buscou uma alma irmã, uma alma querida, uma alma afim. Ele, ao que parece, ele se preocupou mais com o externo, com o exterior da pessoa, não é? Ele talvez tenha buscado só o prazer, né? Vamos dizer assim, o prazer sexual com essa nova companheira. E, infelizmente, ele mesmo diz aqui que ela o levou, né, a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Tal o desequilíbrio da criatura. Mas será que ela já não teria dado sinais de como ela era? Porque é difícil, a não ser que ele tenha conhecido ela num dia, casado no outro. Aí realmente não tem como você conhecer, mas isso é um erro. A gente precisa ter o contato. A gente precisa colocar que ele não é vítima aqui, né? Ele é vítima dele mesmo, porque se ele fala que nunca supunha capaz, é porque é falta do autoconhecimento. Porque ele não aprendeu isso ainda. O dia que nós aprendemos alguma coisa, nós não vamos repetir o erro mais. É porque isso ainda estava em estado latente nele ainda, né? O aprendizado não tinha sido feito. E ele, um aprendizado também que ele deixou de fazer é que, na realidade, a gente não pode achar que tudo vai dar certo na nossa vida só na companhia de fulano ou beltrano. Não tem como. Porque essa pessoa, como no caso dele, essa pessoa pode desencarnar antes da gente, essa pessoa pode não querer mais ficar ao nosso lado, é um direito dela. Não é? A gente vai ficar triste? Claro, a gente estava acostumado ao alimento que essa pessoa nos fornecia, mas a gente tem que entender que, na realidade, nós somos todos irmãos. E se esse irmão não quer a nossa companhia, se a gente procurar bem, vai ter alguém que queira a nossa companhia. Mas também precisamos observar o comportamento desses que querem conviver conosco. Porque dá para a gente notar, as pessoas não conseguem enganar o tempo todo. Se existe, é uma exceção. Mas na regra, as pessoas dão sinais de como elas se comportam.
não é? Então, infelizmente, esse nosso companheiro, que o André Luiz traz o relato dele no capítulo 9 do livro Os Mensageiros, é um alerta para todos nós, para que nós saibamos, primeiro, nos conformarmos sempre com a vontade de Deus na nossa vida, principalmente em relação à vida e morte, porque só Deus é capaz de, não é, de nos retirar da existência. E interessante, né, que no plano espiritual, aqui na Colônia Nosso Lar, tem um instituto chamado Almas Irmãs. Ele está bem detalhado, explicado, que instituto é esse com relação ao sexo, no capítulo 9 do livro Sexo e Destino, também ditado por André Luiz. O Instituto Almas Irmãs, o André Luiz relata aqui, capítulo 9, assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual. Quando a gente leu isso a primeira vez, eu falei, deve ser grande esse instituto, né? Deve ter um pátio imenso. Quando a gente vem para cá, para a Rádio Rio de Janeiro, a gente passa ali pelo do Fundão, eu olho assim e falei, bom, deve ser o tamanho do Almas Irmãs parecida. Ele continua, necessitados de reeducação sexual após a desencarnação. Exibia plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins. Autêntica cidade por si. Quer dizer, era uma cidade, né? É uma cidade. Está bem relatado no livro Sexo e Destino, que é um livro muito bom, da questão do sexo, que a gente fala aqui, estamos falando, estamos repetindo o que os espíritos dizem, sobre a questão da responsabilidade no sexo, como em tudo na vida, né? E na responsabilidade do sexo. Então esse livro aqui é muito bom, a leitura é excelente, que são relacionamentos que nós vemos e acontecem conosco, já aconteceram, podem vir a acontecer, então é uma leitura imperdível, muito edificante. Nós também temos um livro do Emmanuel, que todos que tiverem interesse possam lê-lo. É pequenininho, né, no tamanho, mas no conteúdo é muito, muito vasto. O livro Vida e Sexo, e todos os capítulos vão ser relacionados a essa energia divina. A gente precisa se acostumar a essa ideia, a esse conceito. O sexo é uma energia divina. Não é por outro motivo que através dele se criou o nome mãe na Terra. Para você ser mãe, você teve que usar a sua energia sexual. Até no caso das adoções, não é? No caso das adoções, você canaliza a sua energia para a criação de um filho alheio, que aos olhos do mundo espiritual é muito mais meritório, porque você está indo em busca para ajudar alguém, do que aqueles que realmente vieram por vias naturais, que são deveres, são compromissos, não é? Que não foram às vezes muito bem sucedidos, mas então é através dessa energia sexual utilizada que existem as mães e os pais na Terra. Porque, por enquanto, para os bebês nascerem, não tem como. Tereza, né? Lembrei aqui de um dizer do Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras mais antigas. Ele diz assim, falando dessa questão do sexo, que a Joana de Ângelo disse assim, meu filho, quando tu vires alguém, um casal em atitude íntima, não se escandalize, raciocina. Sim, lembrei. É a questão de ver o lado melhor de todas as coisas, né? Isso. Raciocina, que estão trocando energias para a sustentação da vida. Porque é aquilo, cada um de nós está no estágio evolutivo, não é? Nós falamos aqui de Chico, falo de Divaldo, sua missão, né, magnífica que tem. Eu posso querer desencarnar igual o Chico, mas eu não vou. Então eu tenho que seguir o meu par de passo, é a minha luta diária, porque senão eu me machuco. É aquilo que Allan Kardec, nós lemos aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 698, que é da lei de reprodução.
ele pergunta se o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. Agora eu sou celibatário e tal, né? Comunhão com Deus. E os espíritos respondem, não. Os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E enganam ele mesmo, né? Então não é assim que funciona. Agora, aí na pergunta seguinte é a do missionário, celibato por missão. E nem todo mundo que é missionário é celibatário, porque a Teresa colocou anteriormente. Kardec era casado, não é? E Gandhi era casado. Pedro era casado. Alguns outros apóstolos também o eram. E Paulo não. Paulo Abigail desencarnou. Só não casou porque ele matou Abigail diretamente. Ele tinha que aprender, ele aprendeu a ficar sozinho. Jesus sozinho. Mas a primeira pessoa que Paulo procura quando desencarna, ele vê Jesus, mas ele olha onde é que está Abigail. Está lá no livro Paulo Estevão. É isso. Olha, isso que eu falei sobre o sexo ter criado o nome de mãe, está no livro Pão Nosso, livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 94, cujo título é Sexo. Então, ele vai fazer uma análise sobre o sexo, uma pequena análise sobre o sexo, baseado no versículo de Paulo, que está em Romanos 14:14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo aos Romanos. Quando Paulo de Tarso escreveu essa carta e observação aos Romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores da falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo, que é o alimento da alma, não é o alimento para o corpo propriamente dito, mas é para a alma. E aí ele vai falar o seguinte: profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. É muito linda essa página do Emmanuel, né? Eu li porque às vezes muitas pessoas podem não ter esse livro em casa, não ter acesso a ele, e é uma página para a gente que a gente possa meditar, que a energia sexual é uma energia divina. Somos nós que a usamos erradamente. Teresa colocou, acho que você colocou, Vida e Sexo, o livro, você falou antes? Vida e Sexo, né? É. Na introdução desse livro, Vida e Sexo, o Emmanuel fala, na sua introdução, uma situação, tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ele fala assim:
E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Né? Não abstinência. Porque não tem como proibir uma energia de Deus. Que é de Deus. Né? Não tem como. Pode. Não é pecado, não é isso. Não é errado. Não é isso. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Porque você mexe na alma do outro. Mexe na alma. E aí isso vai acarretar problemas futuros sérios. Fora disso, ele continua, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas forem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então é isso. Então o sexo é departamento divino, sim. Tem que ser aplicado com amor, sim. Mas com responsabilidade também. Também. Vamos começar a reler, porque a gente não consegue sair do 12º parágrafo. São duas coisas que prenderam nós. Alimentação atrás do sexo agora, né? Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. A permuta magnética, então nós estamos no capítulo 18, no parágrafo 12, lá no finalzinho do parágrafo. Só para a gente terminar. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Então, ela está dizendo que quanto mais, resumindo, quanto mais você se evoluir espiritualmente, mais vai fazer... vamos ter menos necessidade do contato físico. Até porque no mundo espiritual o corpo de carne ele não vai existir, mas a energia vai continuar. É aquela pergunta, né? Tem sexo do espírito? Sim, mas não como você entende. Mas tem. Mas e no mundo espiritual superior, os relacionamentos, a gente já conversou sobre isso, eles são baseados no afeto. Sim, muito mais. Ali ninguém está preocupado com as questões financeiras, ninguém está de olho, né, na forma física da pessoa, até porque ela não tem mais. Então, lá, as uniões, quando acontecem no mundo espiritual, elas são uniões verdadeiras, de almas afins, de almas gêmeas, almas irmãs. É aquilo, né? É como o Emmanuel falou que nós lemos agora. Se nós não tivermos essas normas, não treinarmos a questão da educação, do respeito, da responsabilidade em torno do sexo, aí, quando chegar no plano espiritual, vai ser complicado. Não é? É a mesma coisa da questão da alimentação. Se nós não tivermos realmente o controle, a educação, a responsabilidade, quando chegar no plano espiritual vai ser complicado também, como foi que o governador mandou prender gente. É a mesma situação. O prazer também, a alimentação com a comida dá prazer, não dá? Dá. Alimenta, né? E dá prazer, aquele cheirinho, né? Já alimenta, né? E é a mesma coisa, a situação é a mesma coisa no sentido do prazer, não é? Então, basta que nós comecemos a treinar aqui. E é isso que a Teresa falou, né? A questão da responsabilidade. Isso. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Então a gente acha que a gente vive só porque come ou porque dorme, mas na realidade o que dá equilíbrio à vida na Terra é o amor principal, o amor de Deus por nós, que nos alimenta, que a gente já viu, e o alimento, não é, no caso, o amor recíproco entre as criaturas. É isso que dá, como ela coloca aqui, não é? É isso que equilibra a nossa existência no planeta. Se não fosse o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, dos nossos anjos de guarda, daqueles que nos querem bem, ficaria muito difícil a existência na Terra. Mas nós vamos voltar a esse parágrafo no
no próximo programa e vamos comentar mais um pouco sobre ele. Vamos terminar agora, né, que já estamos chegando ao final, agradecendo a todos pela paciência, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos ajudem para que a gente possa meditar nesses assuntos tão relevantes que influenciam tanto na nossa vida. Que Deus possa abençoar os nossos bons propósitos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.